nasceu Maria, mas sim da tribo aonde nasceu José. José, que o seu nome significa aquele que acrescenta, aquele que multiplica. Ele tem um papel muito importante também na história do cristianismo. Alguns homens, na palavra de Deus, marcaram história pelas suas conquistas, pelas suas gerações. Alguns não valorizaram tanto aquilo que Deus deu, outros procuraram valorizar. Outros foram muito mais respeitados por vencer guerras, lutas e adversidades da nação de Israel, do que talvez fosse reconhecido como um pai, como uma pessoa que marcou a tua história, como um homem de Deus de verdade, não só lá fora, mas como dentro da sua casa. Todas as pessoas admiram Davi porque a Bíblia Sagrada diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas se a gente parar para analisar, durante os 40 anos em que Davi exerceu o seu ministério de rei em Israel, talvez se os seus filhos pudessem fazer uma reunião, igual talvez muitos aqui fizeram hoje com seus filhos, não tivesse muita coisa para agradecer o pai. Como Israel poderia agradecer o rei, mas Abinom, Tamar, Absalão, Salomão, que marcaram história, muito mais, poderiam olhar para Davi, eu já preguei isso aqui, dizendo, você foi o melhor rei da história de Israel, mas está longe de ser comparado com o melhor pai. Se a gente olhar, a Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel capítulo 5, que a arca da aliança foi tirada de Ebenezer e trazida à mão de Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Eli foi sacerdote, Eli foi juiz, e ele foi um pai relapso, embora marcasse a tua história. Samuel foi um grande profeta, diferente do sacerdote Eli, foi pai também, e os seus filhos falharam, mas a diferença de Eli e Samuel é que Eli, como pai, concordou com o erro dos filhos, e Samuel não fez vista grossa, não aceitou o erro dos seus filhos. Mas naquela briga, onde o sacerdote Eli não pôde evitar, a arca da aliança de Ebenezer vai à luta contra os filisteus, e diz a palavra do Senhor que dentro desta guerra a arca da aliança é recuperada, é tirada de Israel e levada à terra dos filisteus, à casa de Dagom, e a casa de Dagom ela faz um estrago a ponto dos filisteus devolvê-la, e quando os filisteus a devolvem, ela passa aproximadamente 20 anos na casa de Abinadab. Uzá, que lá em 2 Samuel capítulo 6 morre exterminado, Uzá era filho de Abinadab, Eleazar era filho de Abinadab. O que eu fico pensando é que Abinadab era um pai, e que talvez pudesse chamar os teus filhos e explicar a eles o que significava de verdade a presença daquela arca dentro da sua casa. Porque a arca de Siló, a arca de Ebenezer, a arca da casa de Dagom, de Asdod, a arca de Kiriat Jearim, Bet-Semes, a arca da casa de Abinadab, depois, por fim, na casa de Obed-Edom, e assim ela chega no seu lugar certo em Israel. Depois Salomão constrói um templo e coloca essa arca dentro do templo. Abinadab não explicou. Durante 20 anos aproximadamente, essa arca fica na sua casa. Quando Davi perde essa arca, e que ela cai, e que Uzá morre exterminado, eles param a viagem de levar essa arca a Jerusalém, e essa arca fica na casa de um homem por nome de Obed-Edom, o gatita, por 3 meses. E diz então que durante 3 meses, a casa de Obed-Edom foi abençoada mais do que todo o tempo da história da sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, é interessante, porque você vê homens que marcaram a tua história. Você vê homens que eram capazes de dar a vida por uma nação. Você vê homens que eram capazes de lutar até a morte, arriscar as suas vidas, como os 300 valentes de Davi, homens que não mediram esforços. Mas você não encontra muito heróis como pai na Bíblia.
E hoje eu estava meditando e veio uma indagação no meu coração. Ninguém fala de José. Ninguém fala de José. Quem era José? Todo mundo lembra de Jesus? Todo mundo lembra de Maria? Todo mundo lembra dos discípulos? Todo mundo lembra de Paulo? E muitos de nós talvez não conhecemos a verdadeira história de um carpinteiro de Nazaré, por nome de José, que tinha duas virtudes na sua vida que chamam a atenção de qualquer homem no planeta Terra. E é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu tenho felicidade do meu neto chamar José. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Eu quero ler alguns versículos. Às vezes nós somos estranhos como pai, como homem na terra. Eu vou já fazer uma colocação para os pais que estão aqui nessa noite. Se já parou para analisar? Se você estivesse no lugar de José, o que aconteceu na vida desse homem que estava noivo? Eu vou te contar a cultura de um noivado em Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem, diga comigo, com certo homem, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando onde ela estava, o anjo disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, e este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Deixa eu ler mais um versículo. Isabel, tua parentela, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos ler o verso 37, bem forte, vai. 1, 2, 3. Meu Deus, até parece que está com preguiça, né? Então vamos pôr aqui o verso 37. Talvez ali não tem promessas, né? A culpa é minha, né? É verdade, mas vamos ler aqui na versão da minha. Diga assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga amém. Vai sentando no teu lugar, dando glória para Jesus nessa noite. Aleluia. Sabe que eu olho para esse texto e é lógico que na versão do evangelista Mateus, José, ele tem um sonho, e naquele sonho que o seu coração se perturba,
com a situação que ele estava vivendo, o Senhor então fala ao seu coração de uma forma muito especial, e diz então que José compreende a voz do Espírito Santo. Mas no capítulo 1 de Mateus, o verso 18, diz assim: olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Diga, grávida pelo Espírito Santo. Esposada de José. Uma noite, quando um homem tinha interesse em uma virgem em Israel, e ela também contribuía a esse interesse, antes do casamento tinha o compromisso do noivado. Se ajuntavam, conversavam, se aliançavam entre as famílias, e a partir daí a moça tinha um compromisso com esse jovem, voltava para sua casa, e no período de um ano aproximadamente, ela ficava aguardando o casamento. E José era comprometido com Maria, e Maria era comprometida com José. Diga glória a Deus. Agora é interessante que no decorrer disso tudo, a palavra do Senhor diz então que se cumpre a promessa do Pai. A palavra nos ensina que Isaías profetizou no capítulo 53, aproximadamente 700 anos antes disso acontecer. Sofonias profetizou. Alguns enxergam as profecias de Zacarias, e nós vemos que se cumpre a promessa do Senhor. A forma, Deus sabia. A maneira, Deus conhecia. E às vezes a gente para analisar e não vê a complexidade da grandeza desse fato na vida de Maria e a complexidade na vida de um homem por nome de José. Porque se hoje, ainda no século 21, uma jovem virgem chega para o seu pai, para sua mãe, e dá uma triste notícia e diz: ei, eu não vigiei, deixei atravessar o sinal e descobri que estou grávida. Qual seria a reação? Embora vivemos num mundo onde a hipocrisia está reinando, os pais parecem mais pais de novela e as mães mais mães de novela. Estamos vivendo num país que querem desagregar a família. Muitos talvez não importam. Esses dias um pai dentro do mercado virou para mim e disse: eu cansei de prender a minha filha. Agora eu estou permitindo que ela vá para dentro da minha casa, tranque no quarto com o seu namoradinho. É melhor ela ficar com o namoradinho dentro do quarto do que ela não ficar sabendo aonde ela está. Não é verdade? Eu falei: não, isso é para você. E eu já penso de uma forma diferente. Mesmo vivendo no século que nós estamos vivendo. Por quê? Porque os preceitos da palavra de Deus, eu vou trazer a primeira profecia para você nessa noite, eles não podem se afastar da mesa do servo e da serva de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Nós temos que aprender a ensinar os nossos filhos a ter vergonha na cara. Nós precisamos defender essa instituição. Eu estou dizendo isso para você, porque se nós pegarmos há mais de 2000 anos atrás, dentro da cultura judaica, se Maria fosse pega no seu adultério, ou se aparecesse grávida e José denunciasse dizendo: ei, eu desconfio dela, eu sei que ela falhou, eu não coabitei, eu não dormi, eu dei a minha palavra para o pai dela, que durante um ano eu esperaria para se casar com ela. Então, se José ele tivesse uma postura diferente, primeiro, olha para mim, sabe o que aconteceria com Maria? Ela seria apedrejada. Mas a Bíblia nos diz que ele tentou deixá-la secretamente. Todo homem de Deus, isso serve para as mulheres que estão aqui também, e que hoje nós não vemos, porque a gente vê
crítica sobre crítica. Às vezes, quando alguém imagina que alguma coisa está errada, ele faz questão de pegar o telefone, ligar, expor o pecado de um pastor, expor isso, expor aquilo. Eu nunca vi tanto pastor fofoqueiro, eu nunca vi tanta gente fofoqueira como eu vejo no século XXI. É só ver alguma coisa toda, parece que faz uma reunião para inflamar, parece que querem fazer o papel de descobertar os pecados todos que existem. Agora, eu olho para um homem que talvez olhasse para as circunstâncias, envergonhado, se sentiu constrangido, e diz a Bíblia Sagrada que ele tenta deixá-la secretamente, sem fazer barulho. Ele não fez uma reunião dizendo: ei, essa mulher apareceu grávida, por quê? Porque eu não sei, está dizendo ela que não comitou com homem nenhum, comigo ela não dormiu, mas ela apareceu grávida de uma hora para outra. Aí eu fico olhando. Por que a gente não constrói? Eu vou profetizar, pode levantar a mão para cá. Por que a gente não ajuda a construir dentro das igrejas do século XXI caráter como o caráter de José? Diga amém. Amém. José tinha um caráter diferenciado, o caráter que um pai precisa ter, o cuidado que José teve para que essa coisa que estava acontecendo na sua mente, no seu sentimento, no seu coração, não pudesse vazar como uma coisa qualquer. Talvez ele olhasse, entendesse, e ele tinha sim que receber uma explicação da parte de Deus, porque qualquer um de nós que estamos aqui, você já parou para analisar? Se você olhar as circunstâncias, de repente, alguém aparece grávida perto de você, e você tem a certeza que não coabitou com ela, que não dormiu com ela, e ela olha para você e diz: ei, fique tranquilo, porque homem nenhum me tocou nessa vida. O que eu estou aqui é concebendo um filho que ele é concebido pelo Espírito Santo. Você já parou para analisar a loucura? Eu fico pensando, irmão, como nós podemos aprender com o caráter de José. A Bíblia diz no Salmo 127, papai, que filho é herança do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 128 que se a mãe tivesse sabedoria, e hoje a mulher briga pela globalização, não, hoje eu tenho meus direitos iguais, o mundo é globalizado, as coisas aconteceram de uma forma conforme, mas tanto a responsabilidade do homem na Bíblia como da mulher, Deus não vai mudar, Deus não extrapolou regra. A Bíblia diz no Salmo 128 que a mulher ao redor da tua mesa fará reunião com seus filhos, aconselhará e tudo irá bem. Hoje nós perdemos essa comunhão, perdemos aquilo de tão especial que é a comunhão da família. José, ele fica sabendo que Maria está grávida, a Bíblia diz que ele tenta deixá-la secretamente, sem fazer barulho, sem fazer escândalo. Escândalo por quê? Hoje, dentro da igreja, talvez você não tenha coragem de assumir, não é assim dentro da tua casa, numa coisa pequenininha, a mulher grita, o homem grita, nós gritamos com os filhos, as coisas começam a engolar, a gente não sabe como lidar com a situação. Eu me coloquei hoje alguns minutos da minha vida no lugar de José, preparando algo na minha mente, no meu coração e pensando: ei, descendente da tribo de Davi, uma moral elevada, porque qualquer homem em Israel, quando ele chegasse em qualquer lugar, mesmo vindo de Belém, mesmo vindo da parte mais pobre da Galileia, sendo carpinteiro, uma profissão que talvez não fosse tão valorizada, porque o carpinteiro e o pescador não tinha tanto valor como o coletor de impostos, como alguns homens em Israel, mas ele vindo de lá, qualquer senha se abria para José, quando ele falasse: ei, pode parar, porque se há uma promessa na vida de alguém, é na minha, porque eu sou José, eu vim da tribo de Davi, sou descendente daquele que é possuidor da promessa de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que José se manteve calado. Sabe por quê? Porque toda prudência, todo homem sábio tem que ter prudência. Nós precisamos entender, dentro da cristologia, Jesus aqui é apresentado, José leva ele. Jesus é circuncidado, José leva ele. Jesus vai acabar o seu tempo, porque ele era 100% homem e 100%
Deus, e como homem ele cumpriu todos os ritos da lei mosaica. Ele foi circuncidado, ele foi apresentado, ele voltou com 12 anos a se apresentar no templo quando terminava, dentro da cultura da lei, no tempo de inocência. Com 12 anos ele frequenta o templo, debate com doutores. Aí você pode dizer, ei, mas ele estava debatendo com doutores, por quê? Porque ele era um homem que veio da parte de Deus, era Deus na terra, tudo bem, mas a Bíblia me ensina que ele era 100% homem, 100% Deus. Quem é que ensinou as coisas que Jesus aprendeu como criança? Se não era responsabilidade do pai. Lá do José conta a cultura, e ele tenta se aproximar do tempo de silêncio cristológico, porque Jesus ele é apresentado, Jesus é circuncidado, Jesus volta com 12 anos, depois 18 anos de silêncio, de história vaga. Aonde estava Jesus dos 12 aos 30 anos? Na companhia de quem? Com quem ele andava? Com quem ele passava os seus dias? Com quem ele estava com ele? Embora olhasse e soubesse que ele era um pai postiço, porque ele acreditou quando o anjo apareceu para ele e disse em sonho: José, fique tranquilo, porque a tua mulher é uma mulher abençoada, o nome dela é agraciada, ela teve o prazer, ela foi escolhida entre todas as mulheres da terra a conceber e dar à luz ao Filho de Deus. Ele será chamado Emanuel, ele será o Redentor definitivo da nação de Israel. José levantou dali e ele soube esperar o tempo ele esperou toda a gravidez, aconteceu tudo, ele deu suporte para Maria, ele não teve mais dúvida no coração de que aquilo era propriedade do próprio Deus, e ele sabia que Maria era uma mulher honesta. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, se a gente olhar para o caráter de um homem que serve para ser referencial, olhe para José do Novo Testamento, olhe para esse homem. Você já parou para analisar? Ele não saiu falando nada, calado, vence o tempo. Ele chega lá para o papai, para a mamãe de Maria, são conjecturas minhas dizer, ela já deu a luz àquele que é de Deus, agora é o tempo de você me entregá-lo, é o tempo de coabitá-lo. E ele aceitou essa união. Então eu fico olhando e pensando como nós podemos aprender. A primeira parte que eu quero dizer é que a Bíblia diz que ele era descendente de Davi e era justo diante de Deus. Diga amém. Amém. É tão difícil ser justo no dia de hoje. Eu estava pregando sexta-feira falando da justiça divina. A justiça divina que absolve o pecador, a justiça divina que absolve aquele que cometeu delitos nessa terra. A lei da terra, ela vai, coloca algo, impõe algo, ela condena, mas a lei divina, ela absolve. A Bíblia diz que José era justo na presença de Deus. Então, como eu não quero perder a oportunidade, mesmo sendo um culto diferente, levanta a sua mão para cá, sabe por quê? Porque o dia em que os nossos filhos e as nossas filhas, ou um dia em que Deus levantar homens para ser pai, como José foi pai de Jesus, como José teve importância ao ensinar a Jesus a profissão, ao ensinar algo a Jesus. Eu fico pensando e conjecturando, a cada momento Jesus pegando ali as suas ferramentas como carpinteiro, ajudando a construir uma mesa, uma cadeira, ajudando a fazer algo, e talvez a primeira parte, que era a parte de Deus falando ao seu coração: ei filho, você está nessa terra, hoje você está consertando esta madeira, mas você será um carpinteiro de almas. Aquilo que estiver torto, aquilo que estiver acabado, aquilo que talvez Jerusalém estiver rejeitando, eu vou te levar. Hoje você está treinando com esse arpão na mão, fazendo algo especial de madeira, mas vai chegar o tempo, filho, que seu ministério será aceito na terra, e eu vou te usar durante um período grande. E esta mão que hoje está junto com o seu pai José, construindo cadeiras, construindo mesa, fazendo algo de madeira, serão as mãos que vão trabalhar a vida daqueles que precisam ser consertados de uma forma diferente. O caráter do ministério de Jesus passou primeiro pelo caráter da vida de José, e eu estou profetizando que esse caráter vai abraçar a nossa vida e que nós seremos nessa terra. Você que é pai ou tem desejo de ser pai, seremos referenciais para os nossos filhos a cada dia, para que eles entendam
como Deus conhece o meu caráter. Estamos vivendo uns dias difíceis de família na face da terra. Tem tanto pai de novela sentado em banco de igreja que eu fico preocupado. Tem tanta mãe de novela, tem tantas pessoas que não entenderam, tem tantos filhos desobedientes que talvez no dia do pai tem coragem de chegar, dizer: papai, eu te amo, papai, toma aqui um presente, papai, tem algo aqui especial para você. Sabe como é que nós mostramos? Eu todo dia do pai, eu lembro do meu pai, porque todos os dias eu lembro do meu pai. O meu pai morreu no dia 26 de outubro de 1990, por volta do meio-dia, e eu fico pensando até hoje, a minha alma tem saudade do meu pai. Agora, eu não me lembro, não estou dizendo isso aqui não, porque se eu estivesse aí embaixo, diria: mas eu estou em cima de um altar. Eu não me lembro de algum dia na minha vida ter dado uma resposta ruim para o meu pai. Presta atenção no que eu vou dizer para você, filho que está aqui, que hoje não tem paciência com teu pai, não tem paciência com a tua mãe. Teus dias de alegria só se multiplicarão na terra o dia que você honrar o teu pai e a tua mãe de verdade. Não importa: ah, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Não importa, ele é autoridade. Continue respeitando ele até o dia que Deus levá-lo, para que você seja abençoado nessa terra. Ah, mas agora não dá para isso. Olha para a sua vida, porque um dia, hoje eu escrevi uma mensagem para o meu filho, porque se é um cara que é agradecido a Deus todos os dias. Minha filha me acordou hoje com um presente, e quando vem de uma pessoa que come com você, que vive com você, que toma água com você, que senta na sua mesa, é diferente. Porque é muito fácil elogiar Carlos Venâncio, elogiar quem quer que seja sem viver com ele. Quem me conhece de verdade é a minha família. Ela disse: pai, se tivesse a oportunidade de nascer 1000 vezes, eu queria que 1000 vezes o Senhor fosse o meu pai, porque o Senhor é o melhor pai do mundo. Não tem palavras que possam, não tem dinheiro que possa pagar a alegria de você olhar e saber o amor que você tem, a convicção que teus filhos sentem por você. Eu passei uma mensagem para ele dizendo: ei, eu tenho a dádiva na terra de ser pai de 2 filhos muito especial. Eu glorifico a Deus todo dia por ter a oportunidade de ser pai de Júnior Venâncio, de Daniela Venâncio, porque eles só me dão alegria. Diga glória a Deus. Criado na casa do Senhor, com sentimentos de qualquer outro jovem lá fora, mas eu sempre quis ensinar para eles. Corrigi, bati, usei vara, usei castigo, usei todos os artifícios que a Bíblia Sagrada me ensinou. Muitas vezes eles empurrados, eu dizia: estou mandando ainda, monta nesse carro e vamos para a igreja. Vai empurrado, mas vá para a igreja. Vamos para o culto de oração, vamos para o culto de estudo, vamos para a escola dominical. Enquanto eu tiver a oportunidade, eu vou te dar a maior herança que um pai pode dar a um filho na terra: é a palavra de Deus. Diga amém. Amém. José passou 18 anos da sua vida nesse período intercristo, ensinando aquele menino, preparando aquele menino. Você já parou para analisar que tristeza e agonia sentiu José? Porque com 12 anos eles vão para a festa de Pentecoste, e naquela festa, na alegria dos judeus, Jesus se distancia do pai, se distancia da mãe, some. E eles passam a procurar Jesus 3 dias depois, procuram 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, eles conseguem encontrar Jesus. Eles já tinham ido na casa dos parentes, dos familiares, dos amigos, em todo lugar, e de repente tiveram uma ideia. Quando eles chegaram no templo, estava Jesus debatendo com os doutores da lei. Aí você vai dizer: ei pastor, que ignorância que é essa? Se Jesus com 12 anos, ele não extrapolou regra, porque era 100% homem. A maioria dos ensinamentos de infância que Jesus teve foi por um homem chamado José, que foi preparado por Deus para conduzir a vida de Jesus até os seus 30 anos, quando começa o seu ministério cristológico de cristologia na terra. E eu vou profetizar, sabe por quê? Porque se ele teve capacidade de estar ordenando, de estar levando aquele que era o Filho de Deus
Deus, e dentro daquilo que é espiritual, ele não era filho de José, ele era o pai de José, mas ele reconheceu a paternidade que José estava exercendo sobre ele. Por isso Jesus é o maior homem que pisou nessa terra. Sabe por quê? Porque era Deus e soube obedecer no tempo que tinha que obedecer. Oxalá, tomara que nós tenhamos nesta igreja, pode levantar a mão para cá, homens e mulheres com o caráter de José, e que possam entender que se nós recebemos algo da parte de Deus, nós vamos suportar todas as adversidades que possam vir, porque existe um Deus que traz justiça no nosso coração, existe um Deus que traz compreensão, existe um Deus que nos torna irrepreensíveis. Quando nós aprendemos com o caráter de José a vivenciar momentos que podem parecer dúvida, mas que nós não vamos expor, momentos que talvez o mundo inteiro pudesse gritar e dizer que Maria tinha cometido o adultério, que Maria tinha traído a José a confiança da família, daquele descendente de Davi, mas ele soube esperar, e a Bíblia Sagrada nos ensina que ele entra para a história, entendeu? Mesmo sendo um pai adotivo daquele que foi concebido pelo Espírito Santo, ele entra para a história de letra maiúsculas, porque ele soube ser pai, e um pai maravilhoso, para que hoje eu e você também estivesse aqui na casa de Deus. José teria participação, e só quem crê nisso diga amém. Amém.